Muita gente fala a graça de Deus. Mas a verdade é que muitas pessoas não têm nem ideia do que quer dizer esse nome, graça de Deus. Embora seja um nome bonito, fofinho, mas é justamente por trás deste nome, graça, é que está o poder de Deus, os mistérios de Deus, a sabedoria de Deus e tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, tanto neste mundo quanto fora dele, quando um dia voltarmos para a nossa pátria. Porque, afinal de contas, a nossa pátria está nos céus. Apesar que muitos líderes religiosos, como é o caso do Macedo, que diz que não quer essa graça para ele, que essa graça de Deus é uma desgraça. É justamente porque a graça de Deus é luz, e dissipa as trevas. A graça de Deus mostra as maracutaias desses líderes religiosos, A graça de Deus coloca à vista de todos as vísceras deles. É por isso que eles odeiam tanto a graça de Deus. Tem até igrejas aí, igrejas que eu falo para você entender, entre aspas, que isso não são igrejas, são covil de salteadores. Existem igrejas com nome de graça, mas de graça não tem nada, é tudo pago, Tá lá o pessoal passando a maquininha, Não tem dinheiro não, passa a maquininha aí, Não tem desculpa. É atrás da graça que se encontra a verdadeira fé, o amor, a sabedoria, o entendimento, a paz, a alegria, os segredos mais profundos de Deus, que é segredo para aqueles que não conhecem justamente a graça, a verdadeira graça. Tem muita graça por aí, graça sem graça. A graça com fermento dos fariseus, Às vezes a gente vê aí na internet uma série de pessoas falando da graça, a graça de Deus, falando até abençoada, pedra viva, luz do mundo, Pois é, mas essa graça aí misturada com o fermento dos fariseus, com hipocrisia, com votos, com sacrifícios, não é a graça também. E eu já falei que os líderes religiosos, quando eles verem que esse sistema que eles criaram está desabando, que não dá mais certo, que não dá mais para eles enganarem e roubarem o povo com essas mensagens que eles estão dando há mais de 2000 anos, tanto os líderes católicos como os evangélicos, eles vão partir para tentar deturpar a graça de Deus. Já tem muitos aí já, falando de graça, mas que de graça não tem nada. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque eles vão começar a falar da graça, falar do apóstolo Paulo. Veja, o Macedo que só vivia falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de sacrifício, agora ele está começando, porque o apóstolo Paulo disse isso, porque o apóstolo Paulo disse aquilo. Tá vendo? É para tentar lhe confundir, porque eles sabem que o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo, e nós falamos muito aqui do apóstolo Paulo em nossas mensagens. Por quê? Porque nós somos obedientes à graça de Deus. Quem é o apóstolo dos gentios? O apóstolo Paulo. Quem foi a autoridade que Deus levantou debaixo da lei no Velho Testamento para que todos ouvissem esse homem? Moisés.
Quem não ouvia Moisés estava em rebelião contra Deus. Imagine Moisés lá no meio do povo judeu, né? Daquela multidão de gente. Aí Moisés chama todos os anciões lá, Josué, Calebe, o pessoal lá, e Moisés diz assim: olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Aí o pessoal vem, Josué, Calebe, os anciões, vai lá e cada um diz para as suas tribos, para o povo: olha, Moisés disse que é pra gente fazer isso, isso, isso e isso, foi Deus que mandou. Deus fala por ele. Não, nós não vamos fazer não. Nós não vamos obedecer a Moisés não, tá vendo? O que é que acontecia com essa gente? Essa gente era apedrejada, porque se rebelou contra a autoridade política e religiosa, que era Moisés. Quem não ouvia Moisés estava em rebelião contra Deus, porque Deus falava através de Moisés. Tanto é que uma vez arrumaram uma treta lá, arrumaram uma briga, né? Diz que Arão e Miriam, né? Não, se Deus fala com Moisés, fala com a gente também, né? Todo mundo aquela brigaiada, por que nós temos que ouvir ele, né? Deus fala com ele, fala com a gente também. Aí começou aquela confusão no meio do povo judeu, aquela rebelião. Aí Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem muito quieto, muito manso, né? É claro, sujeito que tem ali a presença de Deus constantemente falando com Deus. Deus é o quê? Mansidão, paz, o cara fica a mesma coisa, né? E veja que antes Moisés era terrível, quando estava lá no meio dos egípcios lá, ele era homem de guerra, saía pra guerra, matava, era um cara estressado, né? Mas você vê que depois que ele sobe ao monte, que tem toda aquela conversa com Deus, aquela coisa, ele passa a ser um homem manso, né? Um homem humilde. E aí começaram a dizer no meio do povo, né? Miriam e Arão, né? Os irmãos dele se levantaram: não, Deus fala com a gente também. Por que Deus ia falar só com ele? E aí aquele bate-boca, aquela confusão. Aí Moisés falou: tá bom, vamos nos reunir todo mundo aí na congregação aí e vamos invocar o Senhor, e ele vai dizer, né, com quem é que ele fala. Aí marcaram lá o dia, todo o povo foi, né? Se juntaram tudo ali na porta da tenda ali da congregação, né? Daquela barraca que eles faziam, né? Do templo ali, aquele templo de provisório ali, né? E aí, quando Deus desceu ali, né? Chama de fogo, né? Aí o que Deus disse? Deus falou assim: bom, quem é que arrumou essa confusão aí? Aí Deus disse assim: olha, com vocês, Deus não disse que não falava com eles, tá vendo? Deus disse assim: presta atenção, Miriam e Arão, com vocês eu falo, como eu falo com todo mundo. Com vocês eu falo através de sonhos, olha, sonhos, de enigmas, né? Eu falo de uma forma. Falo com vocês também. Agora, com ele, e Moisés calado, com ele, eu falo face a face. Olha aí. Como não temeste levantar a voz contra ele? Imagina. Como não temeste se levantar contra eles? Vocês não se levantaram contra eles, vocês estão se levantando contra mim, porque o que eles mandam vocês fazerem, sou eu quem estou mandando. A palavra que ele está anunciando a vocês não é dele, é minha. Então vocês não se rebelaram contra ele, mas contra mim. Pronto. Aí por isso vai ficar leprosa. E imediatamente a Miriam ficou leprosa. Foi aquele corre-corre, e Moisés já se ajoelhou, já pedindo misericórdia para Deus ter misericórdia. Deus disse: tá bom, mas vai ficar 7 dias leprosa, posso até curar depois, para não se levantar contra a autoridade sua e minha, tá vendo? Isso lá na lei, vai vendo,
na velha aliança feita em sangue de animais e tudo isso aí, né? Então, para você ver, imagine agora na graça. Então, assim como Moisés foi levantado por Deus para dirigir aquele povo, o apóstolo Paulo também foi levantado na nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo anuncia o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, de modo que quem não ouve a mensagem do apóstolo Paulo nos dias de hoje, no século 21, agora, neste exato momento, está como Míriam e Arão, em desobediência. Está em desobediência à nova aliança, à graça de Deus, que é uma coisa muito mais séria do que a lei. Na lei, Deus levantou um homem, Moisés. Na graça, Deus levanta outro homem, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Gentios quer dizer o quê? Que não é judeu, que é estrangeiros, baianos, pernambucanos, brasileiros, italianos, americanos, ingleses, já chineses, todos os que não são de Israel, que não nasceram ali em Israel, que não são judeus, são considerados estrangeiros, gentios. E quem é o apóstolo dos gentios? O apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo dos judeus? Moisés. Tá vendo a analogia entre Moisés e o apóstolo Paulo? É a mesma coisa, embora Paulo, segundo a carne, também fosse judeu, mas foi levantado por Deus para nos anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. De modo que toda igreja, chamada igreja nos dias de hoje, seja ela católica, evangélica, seja qualquer um que se diga cristão, que não ouvem o apóstolo Paulo, está em apostasia, está contra Deus, assim como estava Míriam e Arão. Né? E por isso ficou leprosa. Tem muita gente leprosa aí, sem entendimento, sem direção, nas trevas, seguindo a esses líderes religiosos, verdadeiros leprosos espirituais. E você sabe que quando a pessoa está com lepra, ela passa para outra. Se a pessoa não se cuidar, a lepra passa para outras pessoas. Por isso que a Míriam teve que ser tirada do meio do povo e colocada lá numa caverna durante 7 dias, para não transmitir a lepra para as pessoas. Aquela lepra tem vários significados, né? Para não contaminar o povo com falsas palavras, com rebeldia. É isso o que significa. Esses líderes religiosos, né? Eles estão leprosos. É por isso que as pessoas, elas estão leprosas, sem entendimento, sem sabedoria, vivendo na idolatria, na carne. Eles passam a mentira, a lepra da mentira, né? Levando as pessoas a fazerem votos, campanhas, sacrifícios, escravizando as pessoas. É uma lepra. Então, se você, que é um cristão, um filho de Deus, um abençoado, você não dá crédito às palavras do Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, é a autoridade que Deus levantou para nos anunciar o verdadeiro evangelho do céu, do mundo invisível, da outra dimensão, da nossa pátria, onde nós vamos morar. Se você não ouve esse homem, você está em rebeldia contra Deus, assim como no passado quem não ouvia Moisés também estava na mesma situação.
Esse é o motivo porque você vê aí milhões e milhares de pessoas há 1, 10, 20, 30, 40, 50 anos, às vezes até morrem nesse sistema religioso dominado por homens, escravizados por homens, por falta do entendimento, do conhecimento do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo revelado ao nosso Moisés do século 21, que era do século dele e também desse século e de todos os séculos até a consumação dos séculos, que é o apóstolo Paulo. Não ouça Paulo e você ficará perdidinho neste mundo de meu Deus. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.